Bom dia, família. Finalizando aqui hoje a questão do genocídio da América e também o genocídio e escravidão dos negros da América. Estados Unidos da América, do Pacífico ao Atlântico, para ser o que é hoje, olha o que eles fizeram, genocídio. E eu vou agora fazer uma leitura para finalizar a parte do genocídio, que depois vai começar a América, que é a conquista, sobre o que você está vendo hoje em dia. Hoje em dia vocês estão vendo. Na leitura vocês vão entender. Como que se fala? A carapuça. Tá certo? Então, direto à leitura. Peço desculpa de ontem. Sempre. Me corrigi ontem, mas aí veio. Eu começo falando sargão e termino zargão. Ah, tila. É complicado, né? Eu acho que é falta de atenção. Mas vamos lá, vamos no dia a dia, como eu falo. Perseverando, persistindo e fazendo a leitura. É assim que eu vou, dia após dia, adquirindo mais conhecimento. E soltar a voz, como fala, né? Vamos lá. Dando continuidade. Parte 2. Remoção indígena e a Trilha das Lágrimas. Já ouviram falar nisso? Vamos lá. Após a lei de remoção dos índios de 1830, o governo americano começou a realocar a força tribos da costa leste através do Mississippi. A remoção incluiu muitos membros das nações Cherokee, Muscogee, que é o Creek, Seminole, Chickasaw, Choctaw, entre outros, nos Estados Unidos, de suas terras natais para o território indígena em partes orientais do atual estado da Oklahoma. Cerca de 2.500 a 6.000 morreram ao longo da Trilha das Lágrimas. Schalk e Jonasson afirmam que a deportação do tribo Cherokee ao longo da Trilha das Lágrimas seria quase certamente considerado um ato de genocídio. Hoje, a lei da remoção dos índios de 1830 levou ao êxodo cerca de 17.000 Cherokees, juntamente com aproximadamente 2.000 escravos negros de propriedades do Cherokees. É isso mesmo, gente. Foram removidos das suas casas. O número de pessoas que morreram como resultado da Trilha das Lágrimas tem sido estimado de várias maneiras. O médico e missionário americano Elizur Butler, que faz a viagem com os grupos, estimou 4.000 mortos. Aqui tem o desenho deles. Gente, vocês já viram falar sobre isso no dia de hoje? Não é o que Israel está fazendo? Saia do sul, vai para o norte. Saia do norte, vai para o sul. Mas eu já falei sobre isso. Vamos se situar aqui em São Paulo. Nós não estamos na Zona Sul, Santana? Aí o povo tem que sair de Santana e andando até o Jabaquara. Norte, sul. Santana é norte, desculpa. Faz parte. Você sai de Santana. Vai lá pro sul. Aí você atravessa, passa pelo centro, vai, chega lá no sul. Chega no sul, quando você começa a se estabelecer, arrumar suas barracas, volta pro norte. Você já ouviu falar nisso, tá vendo? É a mesma teoria, não muda nada. Essa teoria eles já vem trazendo há milhares de anos isso. No Egito, lembra? Eles foram tirados, mandados para Canaã. Só que antes também, o que aconteceu? Lembra lá que eu falo de Ciro o Grande? Liberta o povo da Babilônia. Por quê? Eles não paravam. Aí o que aconteceu?
Agora no Egito a mesma coisa, tá certo? E eles saíram de lá, entende, gente? E eles estão fazendo o que agora com os palestinos? A mesma coisa. Cansaço, crianças que vão ficar doentes vão morrer, não tem amamentação, porque como uma mãe vai amamentar um filho se espiritualmente ela está morta? O leite vai secar, por qualquer coisa secava. Gente, o que eles estão fazendo é como eu falo, os sentinelas estão vendo, só foram substituídos. A turma do Lúcifer desceu tudo. Os anjos caídos, é a palavra, anjos caídos. E namoraram as nossas mulheres, gostaram dela, fizeram filhos gigantes. Cadê a mulher do robô gigante? Cadê a mulher do Homem-Aranha? Cadê a mãe, desculpa, do Homem-Aranha? Cadê a mãe do Hulk? Cadê a mãe desses tudo? Você não vê falar em mãe, você só vê falar em gigantes. Ou, cadê a mãe do National Kid? Hã? Sabe por quê? São superpoderes, tá certo? É, gente, eles sabem disso. Tem um monte de desenhos aí que, se você for ver, tem tudo a colocação do passado. Ó, eu falei do feitiço de Áquila, lembra? Que de dia ele é o lobo e ela é a mulher. De noite ela é a águia, ele é a águia, se transforma em águia. Você entendeu o que eu estou passando para vocês? Coisas do além aí, coisa de superpoderes e tal. Que aqui falam sobre isso. Então, pessoas, lá em cima foi trocado todo mundo, mas continua a lei de Deus. Tá todo mundo sendo observado, tá certo? Porque não é possível. Agora, o judeu teve a oportunidade de mudar a história, certo? Como eu já falei ontem sobre o Holocausto, que foi fato, é verídico. Pô, meu, mas olha o que eles estão fazendo em 2025 com o ser humano. E não são negros, hein? Só são o quê? A cabeça preta, porque vai lá ver o judeu. Você entende, pessoas? Vão catar tudo para eles, não adianta, tá bom? Viu essa leitura aqui? É para vocês entenderem. Continuando. Historiadores como de David Stard e Barbara Mann observaram que o exército deliberadamente desbaratou a marcha dos Cherokees para que passasse por áreas com epidemias de cóleras conhecida como Vicksburg Stannard estima que durante a remoção forçada das suas terras natais, após a lei de remoção dos índios sancionada pelo presidente Andrew Jackson em 1830, 8.000 Cherokees morreram, cerca da metade da população total. O que eles fizeram? Vai mandar tirar eles da terra natal, onde eles estavam lá, ver o cara pálido, o homem branco, faz tudo isso, vamos transferir, e acompanhando, como está lá em Israel. Quando eles se ajuntam para comer, para pegar comida, eles metralham. Eu vi que na televisão que mostrar. Eles pegaram o canhão, mirava no povão e mandava veja. Canhão! Agora! Por isso, gente, não é possível. Alguém tem... Nossa. Tá vendo? E os caras teve o holocausto, olha o que fizeram. Gente, você vai ver o que é o holocausto, o que é esse genocídio em relação ao holocausto. Não é nada. Aconteceu, mas vocês vão entender quando chegar aqui no Hitler, para finalizar isso. Então você viu aí? Eles mudavam a rota, mas eles estão com cavalo com água, e os índios peregrinando, e tudo morrendo. Cai no chão, fica. Pessoas... Hollywood, vê se mostra isso. Aí cresci que os índios que não prestam, onde índio tinha arma, Colt Cavalinho, Winchester, Schmidt Wester, tudo para matar índio. Depois para matar os búfalos, tá certo? Quase exterminaram tudo. Dando continuidade na leitura. Durante as guerras indígenas americanas, o exército americano realizou uma série de massacres e realocações forçadas dos povos indígenas.
às vezes considerados genocídio. O massacre de Sand Creek, que causou a indignação em sua época, foi chamado de genocídio. O general John Chivington liderou uma força de 700 homens da milícia do território do Colorado em um massacre de 70 a 170 Cheyennes e Arapahoes pacíficos, tudo pacíficos, cerca de 2/3 das quais eram mulheres e crianças e bebês. Chivington e seus homens levaram scalpes e outras partes do corpo como troféu, incluindo fetos humanos e genitais masculinas e femininas. Seja na Alemanha nazista ou no oeste americano ou qualquer outro lugar, albinos com sede de sangue são todos iguais. Você viu aí que o cara fazia? O prazer, gente. E falam que eles faziam isso, seguravam as pessoas e começavam a cortar, fora scalp. Gente, você vai ver o que significa a palavra scalp. Eu não sei se está aqui, eu dei uma perdida ontem que eu fiz uma limpeza, mas está tudo aqui. Da onde originou a palavra scalp? Aí Hollywood coloca eles com flecha, depois eles com arma e catava e fazia o scalp. Das caras pálidas, dos homens brancos, atacando as carruagens. Tudo mentira. Eu assistia. Eu não sabia. O Forte Apache, quantos Forte Apache eu tive. Olha o Rin-Tin-Tin. Manda o cachorro morder os caras, depois eles vêm e matam. Era simplesmente o cotidiano deles. E dos negros, tá, gente? Que eu nem vou colocar aqui, ó. Os negros sendo... Sábado à tarde, não tô na Praça Tatuí? Sábado à tarde, sabe que era o barato deles? Catar o negro, pendurar, pôr fogo vivo, ou falar as palavras dele lá, multidões de crianças, adultos, idosos, tudo batendo palma e ajudando, enforcando em praça pública. E recentemente, viu, gente? Mostra aqui, ó, pra você ver o que Hollywood fez com a minha mente, com a minha cabeça. Ainda bem que nessa minha longevidade, que estou aqui com 60 anos, estou agora aqui lembrando de tudo. Daniel Boone, Boone, judeu na terra dos índios. Para, os caras iam matar o Mingo. Para. Ele é civilizado. Puta que pariu, gente, desculpa a pronúncia. Os caras estão na América, na terra dos índios do Pacífico Atlântico. A palavra Pacífico. Todo mundo era da paz. Calma. Por isso que aproveitaram. E vieram com sangue. Sangue é pouco. Bom, em defesa das suas ações, Chivington declarou: maldito seja qualquer homem que simpatize com os índios. Eu vim para matar índios e acredito que ser certo em honroso usar qualquer meio sob o céu de Deus para matá-los. Olha o Deus aí, ó, que eu te falei. Matem, scalpem todos, grandes e pequenos. Lêndias fazem piolhos. Coronel John Milton Chivington, Exército dos Estados Unidos. Ou seja, a lêndia é a criança. O piolho são os adultos. Mata piolho e mata lêndia. Para não ter evolução, para não ter procriação, para não dar trabalho para eles no futuro. Olha o que Gaza está fazendo. Ele pega as tendas e mata. Você acha que o Hamas está ali na tenda? Pessoas, olha o que eles fizeram. Para catar as terras que eles não tinham e foram dados. Deram para eles, não deram a Inglaterra e o pessoal, a Europa não deu. Já que estavam lá os palestinos. Eu tô repetindo isso aí que machuca, mexe, viu? Mexe, meu. E você sabia que todo judeu do mundo manda dinheiro para Israel? Porque o canalha do psiquiatra Ronaldo Laranjeira um dia falou isso para mim, que a gente tinha uma boa ideia.
Tá certo? Ele é um judeu fariseu, porque olha o que ele fez comigo, ó. Tá até hoje lutando. Me dopou, funcionário público federal, concursado, me dopou, me jogou na rua quando eu me toquei. Ô, pessoal, tô até hoje lutando. E a corja à minha volta. Inclusive, Itaquera tem um advogado, um maçom, canalha corrupto, que tá chegando a vez dele. Como eu falo, é a cara. Para não ter que tampar a cara na hora que pego, eles têm um costume de tampar a cara, né? Não, aqui comigo não. É a cara. Mas deixa estar, acabei fugindo do assunto. É que a emoção. Ó, presta atenção nisso aqui. Que leitura. Somos treinados, programados por albinos americanos para pensar em Adolfo Hitler. Ah, não. Tem que dar aqui para lá, desculpa. Chegou a carta do Hitler. É, mas era isso aí mesmo. E lá tá melhor eu aumentei. Vamos lá. Então, pera aí, gente. O genocídio dos povos indígenas da Wikipédia e Enciclopédia Livre. Em 1942, quando Cristóvão Colombo chegou à América, cerca de 145 milhões de pessoas viviam no hemisfério ocidental. Em 1691, menos de 200 anos depois, a população indígena americana havia diminuído entre 90% a 95%, cerca de 130 milhões de pessoas. Claramente, pelos padrões americanos, quando se trata de matar, Adolfo Hitler era um amador comparado aos americanos albinos. Você vê? Agora vê o que ele fala. Lembre-se, eu não estou aqui fazendo apologia ao que fizeram com os judeus, tá? Tá certo? Eu estou fazendo uma leitura. Tampouco eu não concordo com o que fizeram, tá certo? Pois nós somos seres humanos iguais. Ó, morreu, enterrou, o esqueleto é o mesmo. O churume, que é o petróleo, é o nosso sangue e a nossa carne. É a mesma coisa. Aqui é uma raça. E essa pele tem preta e tem marrom. Se tirar aqui, machucar, tá certo? Todo mundo tem a palma da mão branca e a sola do pé branco. Por favor, dando continuidade na leitura. Hitler, American Model, aqui tá em inglês que eu não manjo. Vamos lá. Somos treinados, programados por albinos americanos para pensar em Adolfo Hitler. Treinados, programados por albinos americanos para pensar em Adolfo Hitler como um dos maiores açougueiros de seres humanos da história da humanidade. Mas o fato é que Adolfo Hitler era um simples menino na floresta, comparado aos assassinos degenerados albinos dos Estados Unidos e de outras partes da América. Esses albinos eram seus heróis, que ele só podia esperar imitar. Viu o copiar do Hitler? Ele se baseou nos genocídios dos albinos, dos cara pálida, tanto com os negros e como eles faziam com prazer, e o que eles faziam com os índios com prazer. Só que, gente, eu acredito que para matar as mulheres e as menininhas também, eu acho que antes eles faziam outras coisas. Simplesmente matar as mulheres, matava os homens, os meninos, as mulheres morriam. Mas, bom, não quero pôr isso na mente de vocês, mas vamos lá. Trechos do modelo americano de Hitler, de James Carl Whitman. Hitler tinha um envolvimento de admiração com a forma como que os Estados Unidos lidavam com os nativos americanos. Em um discurso de 1928, o futuro ditador disse que os Estados Unidos da América haviam abatido milhões de peles vermelhas, reduzindo-os a algumas centenas de milhares e agora mantinham o modesto remanescente sob observação em uma jaula. O que sobrou, que eu falei, jaula, é o que Israel está fazendo. Fica tudo com os drones observando, onde vê multidão de homens, joga uma bomba ali e deixa as mulheres e crianças. Não tem futuro, né, gente?
para suas políticas em relação aos nativos americanos em suas tentativas de manter as raças separadas. Viu? Hitler considerava que os Estados Unidos da América é um exemplo admirável de nação Volkswagen. O termo Volk deriva da palavra alemã Volk, cognata da inglês folk, correspondendo a grupo étnico de uma população e povo. Aí já li do Hitler, vamos lá. Ó, aqui é um barato que vocês vão entender. Vocês já assistiram esses filmes no passado. Olha como que você se aprende. Por isso que é bom ler. Todos vocês estão admirados, eu tenho certeza. Olha essa leitura. Fundo. Os fundadores de Los Angeles, pobladores, Wikipedia. Os pobladores habitantes da cidade de Los Angeles refere-se aos 44 colonos originais e 4 soldados que fundaram a cidade de Los Angeles, Califórnia, em 1781, quando o governador de Las Califórnias, Felipe de Neve, foi designado para estabelecer assentamentos circulares no que se hoje é o estado da Califórnia. Após mais uma década de trabalho missionário entre os nativos, ele encomendou um conjunto completo de mapas e plantas. O regulamento para o governo da província da Califórnia e a instrução para o projeto e a colonização do novo pueblo. Encontrar os indivíduos para efetivamente realizar o trabalho de construir e viver na cidade provou ser uma tarefa mais desafiadora. Neve finalmente localizou os novos moradores dispostos em Sonora e Sinaloa, no México, mas reunir os pobladores foi um pouco mais difícil. O grupo original dos novos habitantes da cidade consistia em 11 famílias, ou seja, 11 homens, 11 mulheres e 22 crianças de várias castas espanholas. Agora que vocês vão entender, ó, como que a gente aprende, ó. As castas de 22 pobladores adultos, segundo o censo de 1781, eram 1 peninsular, espanhol nascido na Espanha, 1 crioulo, espanhol nascido em Nova Espanha, 1 mestiço, mistura de espanhol e indígena, 2 negros de ascendência africana completa, 8 mulatos, mistura de espanhóis e negros, 9 índios americanos. Tudo miscigenação, como eu falei ontem. Não existe a raça ariana mais. Existiu lá em cima, o irmão com a irmã, e teve filhos, tá certo? Aqui no planeta Terra, eu sou negro, caso com uma negra, mas já é miscigenação. Você é japonês, casa com uma outra, já é miscigenação. O judeu casa com já é miscigenação, porque não são da mesma família. Aí é o incesto. O que é o incesto? Se deitar e procriar com parentes, primos, irmãos. Isso, Cleópatra casou com o irmão dela. Na história, lá atrás, ainda continuava acontecendo isso. Mas ela casou para pegar o poder. Mas na leitura dos sumérios, An e Antu, que é o céu, o azul, que vai para o universo, para a vida eterna, encontrar com a mãe, Namu, que eu falei, que é o Abizug, que é a água aqui na terra, e a terra, Antu, tá certo? São irmãos. E aí eles procriam, sai Enki e sai Eliu. E depois a mulher, a mimada, a deusa do céu, da terra e
Aí vocês vão ver, Astira, é vários nomes que ela tem. E ela foi lá no submundo, não existe inferno, essas coisas. Isso é a Bíblia que colocou aí para fazer o que estão fazendo hoje, tá certo? O submundo é Ereshkigal e Nergal. Lembra que eu falei no começo sobre o dia e a noite, o feitiço de Áquila? 6 meses ele fica no submundo e Ereshkigal sai. E faz as coisas aí. 6 meses ela volta, fica e ele sai. Você acredita que é assim? É a leitura. Os sumérios deixam escrito. Então não existe essa questão de inferno. Existe o submundo. Tem uma coisa que eu não posso falar. Tudo é seu tempo, tá certo? Tudo é seu tempo. Se acontece de não ter seu tempo, fica lá. Quando aquele que fez é trocado. Dando continuidade na leitura. Você viu aqui que leitura? A vida havia se tornado um inferno para os povos nativos. E se tornou um genocídio quando a imprensa popular proclamou, como fez o Ireka Herald em 1830. Esperamos que o governo forneça auxílio que permita aos cidadãos do norte travar uma guerra de extermínio até que o último pele vermelha destas tribos seja morto. O extermínio não é mais uma questão de tempo. A hora chegou, o trabalho começou e o que o primeiro homem que disser tratado ou paz seja considerado um traidor. Não pode nem titubear, tá certo? Era a lei deles e vamos exterminar. Aqui só mostra quem sobreviveu. Se você vê o rosto da Índia do meio, a mais velha está conformada. A do meio, você vê, ela está com uma aliança, um anel na mão esquerda. Você vê a tristeza dela, que já foi zoada, já fizeram tudo. Meu Deus, e a pequenininha, tá toda... gente... Podemos ver que não havia nada de vermelho nos índios americanos. Então, de onde vieram os termos Redman, Redskin? As palavras inglesas aparecendo, agora chegou. Os albinos ensinaram que foram os índios que fizeram o escalpulamento, mas não contam que foram eles que ensinaram isso aos índios. E o que os índios estavam apenas retribuindo o favor. Quando o índio pegava um cara pálida, eles faziam porque eles que ensinaram. Aqui a leitura, hein? O escalpelamento era conhecido na Europa, segundo relatos, desde a Grécia Antiga, mas frequentemente, porém, o método europeu de execução envolvia a decapitação dos inimigos capturados em batalha, ou pessoais acusados do crime político. Podiam ter suas cabeças decepadas por guerreiros vitoriosos ou autoridades civis. Tá vendo aí? Em alguns lugares e épocas da história europeia, líderes no poder ofereceram-se para pagar recompensas, pagamentos em dinheiro, para reprimir revoltas populares. Na Irlanda, por exemplo, os esculpantes ingleses pagaram recompensas pelas cabeças dos seus inimigos que lhes eram entregues. Os europeus trouxeram esse costume cruel de pagar com assassinatos para a fronteira americana. Lá eles estavam dispostos a pagar apenas pelo escalpo, em vez da cabeça inteira. O primeiro caso documentado nas colônias americanas de pagamentos de recompensa por escalpos nativos e creditado ao governo Kieft de Nova Holanda. Em 1703, a colônia da Baía de Massachusetts, agora quase enrolei a língua, mas saiu, oferecia $60 por cada escalpe nativo. E em 1756, o governador da Pensilvânia,
Morris, em sua declaração de guerra contra os povos Lenin e Lenap de la Uare, ofereceu 130 moedas de 8, um tipo de moeda, pelo scalp de cada índio inimigo do sexo masculino com mais de 12 anos a 50 moeda, mais de 12 anos, e 50 moedas de 8 pelo escalpo de cada índio, apresentando como prova de uma morte. Tó o dinheiro, cadê? Quantos tem aí? Tem 10. Toquinho aqui, arranca com a pele, né? Bom, só assistir o filme dos Estados Unidos aí, né? E se colocar que eles que fizeram isso. Vamos lá. Busca Vrain, NH, monumento representando a heroína colonial Hannah Dustin. Na mão esquerda, ela segura um punhal de scalp humano. A inscrição abaixo sobre a captura em 1697 um ataque indígena e como lá matou seus captores enquanto dormiam 12 mulheres e crianças. Mais tarde eles retornaram para buscar os escalpos. Lembrando-se de que poderiam render uma recompensa, existem muitas estátuas de Dusty, mas esta é uma única que mostra o escalpos. As outras são estátuas típicas do albino. Você viu? Eles davam de honra, mostra ela aqui, ó. Mostra. A história da professora Roshani Dunbar Ortiz afirma que os colonos americanos recebiam recompensa por matar índios e deram o nome aos corpos mutilados e ensanguentados que deixaram no rastro das suas caçadas de escalpo, peles vermelhas. Você vê, pessoas? Barbarizaram para hoje ser os Estados Unidos da América. Barbarizaram. Dando continuidade. Gente, aqui, ó. Isso que é a passar por um chefe indígena. O cara é branco, gente. Tá a foto dele aqui, ó. Em 2007, o governo dos Estados Unidos, sob o presidente George W. Bush Jr., voltou nas Nações Unidas para permitir o genocídio e o assassinato de povos indígenas. O cara não é índio, ele tá com a roupa, com o cocar dos índios. Você vai ver o rosto dele. E ele tá votando para matar os índios. Tiração, né, meu? Em 2007 o governo dos Estados Unidos... Bom, de novo... Ao assumir o poder do presidente Barack Obama, reverteu a votação nos Estados Unidos. Se o Barack Obama não aparece, gente, o restante que tinha já era. Como eu dito anteriormente, exterminaram os negros em um esforço mundial dos albinos. Na China, Japão, Coreia e Taiwan, os mongóis negros foram substituídos pelos albinos e seus mulatos. Portanto, existe apenas uma raça, a raça humana, de pele negra, abrangente, todas as outras são subespécies. Você já ouviu falar nessa palavra? Se você for lá em Allan Kardec, ele coloca isso daí, que nós negros não temos mediunidade. Quem tem são eles, os franceses brancos, e que o negro não. E ele coloca que nós somos subespécies. Vocês já ouviram falar muito bem dessas palavras? Que na verdade, quem é a subespécie? Gente, só tem uma raça negra, tá certo? Eu quero ver o que uma mãe fez por um filho, que é o vídeo, a foto que você já tem em mim aí, que é de 2014, que eu nunca vou tirá-la. Ela tá amamentando o filho que saiu do ventre dela, um albino, tá certo? E aí vem a frase, o que uma mãe faz pelo filho, o filho faz pela mãe. Olha o que a raça branca lá e nos Estados Unidos está fazendo. Fora a OTAN, que é a Europa. Ali já está tudo junto. Mexeu com um, mexeu com todos. Então, pessoas, é questão de leitura para ver. Sheikh Anta
Diop colocou nesta forma de classificação racial. Citação: apesar do fato de que a raça branca e a raça amarela são derivadas da negra, que foi a primeira a existir como raça humana. É fato, tá, gente? Quem nasceu primeiro? Pega lá o Adão, negro, Enoque, negro, Sumérios, negro, Acadianos, negro, Assírios, negro, Babilônia, tudo numa sequência, negro, toda a história. Se você não é negro, você tem a cabeça negra, porque já está começando. Vai lá na Palestina, os árabes, você vai ver muito pele clara, mas a cabeça negra de natureza. Depois fica branquinha, que eu já falei sobre isso ontem, tá certo? Ó, aqui caramba. Separadamente, uma coalizão de nações caribenhas está reivindicando separações de suas antigas potências imperiais europeias pelo impacto da escravidão, do genocídio colonial e das leis raciais tóxicas que moldaram a vida nesses países. Nos últimos 2 séculos, seus esforços são inteiramente intermitentes e até agora não tão frutíferos. Não vai resolver nada. Questionado por repórteres sobre o tom da campanha presidencial americana na segunda-feira, o presidente do Grupo do Trabalho, Ricardo Sunga, da Filipina, expressou preocupação com o discurso de ódio, xenofobia, afrofobia, que, segundo ele, prevalecia na campanha. Embora não tenha citado especificamente o candidato republicano Donald Trump, estamos muito preocupados com o aumento desses discursos, disse Sunga. Aqui mostra os caras tudo dando risada, aqui a equipe toda. E aqui tá tudo em inglês, que eu não manjo. Então, pessoas, aí vem, ó. Até os judeus entraram na ação. Enciclopédia das Comunidades Judaicas do Sul, Oklahoma. A vida judaica organizada chegou a Oklahoma relativamente tarde. Originalmente colonizados como território indígena, Oklahoma tornou-se o lar de 30 nações indígenas diferentes após serem removidas à força do sudoeste em meados do século XIX. Os primeiros judeus em Oklahoma eram mascates que negociavam com as tribos nativas. Tem um nome aqui, Beauregard, Bog, John. Mudou-se para Bog, departamento, ao fim de uma linha de dirigências no condado de Otoka, em 1865, estabelecendo um negócio de comércios com os índios da região. Johnson casou-se mais tarde com uma mulher de Chickasaw, uma índia. Alguns outros mascates judeus pioneiros no território indígena de Oklahoma também se casaram com mulheres nativas americanas, visto que era a única maneira de adquirirem propriedades em terra indígena. Eu falei sobre isso ontem, tá certo? Que na década de 1920 o boom de petróleo trouxe milhões em lucros para a nação Osage, mas guardiões brancos designados para proteger a riqueza dos nativos americanos trouxeram abusos, roubos e assassinatos. Os brancos foram nomeados cuidadores dos índios, mas muitos desses brancos se casaram com
Osages, e depois mataram suas esposas, tornando-se proprietários das principais poços de petróleo de Oklahoma. Viu o que eu falei ontem? Casaram forçado, no papel, pro papel virar no cartório e aí, pum. Ó, que fizeram aqui, ó. Eu não vou citar nome aqui, Itaquera teve umas 2 famílias aí, junto com... que fizeram o quê? Cataram um monte de terreno aí, de fulano, de ciclano, que não tinha IPTU pago, ó. Foram catando e mandam embora. Mas isso é normal, viu, gente? Lá na Bahia, que minha família é de lá, meu pai era da ilha de Taparica, tinha umas terras lá. Então isso é normal. E aí, finalizando, pessoas, acabou, presta atenção, é a última leitura. Vamos lá. Os escravizadores albinos. Os albinos europeus que escolheram se estabelecer nas áreas de terra entre 40 graus norte e 40 graus sul, sabiam muito bem que não seriam capazes de realizar o trabalho agrícola necessário para se sustentarem com alimentos. Nessas áreas, devido à força danosa, mortífera das radiações UV do Sol, nessas latitudes, então resolveram usar o trabalho escravo de pessoas pigmentadas como meios de se estabelecerem alimento suficiente para viver nessas latitudes. Naquele ponto, eram apenas parasitas. Olha o que é, Dictionary.com, parasita. Um organismo que vive dentro do ou sobre outro organismo, seu hospedeiro, e se beneficia ao obter nutrientes e às custas dele. Uma pessoa que habitualmente depende ou explora os outros não dá nada em troca. E que pede. Na biologia evolutiva, parasitismo é uma relação entre espécies onde o organismo, o parasita, vive sob dentro de outro organismo, o hospedeiro, causando-lhe alguns danos e é adaptado estruturalmente a esse modo de vida. Após a proibição da escravidão, eles tiveram que pagar trabalhadores pigmentados para fazer o mesmo trabalho. Então eles ainda eram parasitas. Na verdade, sim, porque naquela época eles já haviam usado a riqueza e a posição criadas pela escravidão para estruturar sociedades nas quais os trabalhadores pigmentados da produção de alimentos eram classificados mais baixos e os mais mal pagos, estando, portanto, eternamente presos à relação parasita. Mesmo advento da agricultura mecanizada não eliminou a necessidade de trabalhadores pigmentados nessas áreas, pois muitas plantações não podiam ser colhidas por máquinas. Acabou! Terminei o genocídio dos Estados Unidos na América do Pacífico Atlântico. Eu sempre frisei sobre Hitler, a carta dele. Então tá aí, o parasita, tá certo? É a mesma coisa que fizeram com o Brasil, os barões do café. Paulista, só casarão, no interior aquele casarão, embaixo a senzala, tá certo? Então, pessoas, não mudou nada dos Estados Unidos para o Brasil. E sim, o mundo copiou dos Estados Unidos como adquirir terras que não eram deles e fazer o que fizeram. E agora Israel está copiando e fazendo a mesma coisa. Eles não tinham terras, foram dados terras e agora eles estão de olho. A Cisjordânia já é deles, tá certo? E estão de olho no Egito, como eu já falei. Eles vão alegar que eles que construíram as pirâmides. Mas lembre-se, o Átila falou lá que eles reinaram o Egito por 511 anos. Tá certo, família? Essa é a leitura. Para dar continuidade agora, não sei quando eu farei outro vídeo. Agora eu começo a partir de manhã a América, tá certo? No contexto geral. Espero que não tenha mais nada disso. Eu tive fotos que eu não coloquei. E se você ver todos os meus vídeos, eu tenho a opção se criança pode ver. Não. Eu sempre coloco
que tem que ser o adulto que, se quiser, a família que vai mostrar para o filho. Não cabe eu aqui impor ou colocar que a criança tem que ver isso, tá certo? Eu fiz ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, mas lembre-se, eu sou passivo de erro, mas eu venho me redimir, peço desculpa, assumo meus erros até essa data. Muito obrigado. Perdi algumas coisas, como sempre, perdi. Foi mais leitura. Você viu? Já estou perdendo a gagueira. A questão agora aqui é ler. Inglês eu não manjo. Se você manja, você que é letrado aí. Então tem muita coisa em inglês que eu não sei, tá bom? Dá para me traduzir? Dá, mas eu tô acabando com as minhas vistas, ó. Isso aqui é o meu óculos de grau. O computador aí tinha jeito, mas o rapaz veio aqui, não sei o que aconteceu, ficou a mesma coisa, porque aí eu uso aqui e uso a tela, eu faço a ligação, entro no YouTube, traduzo, põe na tela, aí eu vou enxergar letras maiores, porque eu uso óculos desde criança, tá? É que quebrou meu óculos aí e ainda não tive condições de estar fazendo um novo óculos, tá bom? E principalmente por causa do sol. Já pinguei colírio, vou pingar colírio de novo e sair na caminhada. Pessoas, obrigado pela compreensão. O vídeo ficou extenso, mas é plausível, é gratificante você ler. Não sou racista, eu estou simplesmente fazendo uma leitura e uma explanação dentro da leitura. Nada mais do que isso, tá certo? Eu fico de mente, coração e alma agradecido pela compreensão de vocês, pela paciência. Então aí agora tive que tirar a blusa, que tá mó sol já aqui. Deixa eu ir embora. Muito obrigado, família. Fico com Deus. Em té.